Mensagem do céu. Indo para vocês ontem sobre restituição. A pergunta do ouvinte é: céu, restituição é bíblico, não é? Tem até a musiquinha, não é? Restitui, eu quero de volta o que é meu, tudo mais, enfim. Vamos lá, queridos, vamos estudar as escrituras, vamos pensar juntamente para a gente conseguir pensar como é que funciona isso no contexto cristão, messiânico, não é? Zacarias 9:9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado como jumento, montado num jumento, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim, os carros de Jerusalém, o arco de guerra será destruído, ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde Eufrates até extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, onde não havia água, voltai à fortaleza, ó presos de esperança, eu também vos anuncio que tudo eu vos restituirei em dobro. Tudo bem? Então aqui nós temos um texto que é usado claramente, nós vemos isso ser usado de que maneira? Nós vemos na vida de Ov, não é? Na vida de Jó. Nós vemos que Jó, tudo que foi levado, tudo aquilo é restituído em dobro, não é? Os filhos não são restituídos em dobro, porém, os filhos, pelo que nós compreendemos, que nós não vemos Jó novamente sacrificando por eles, nós vemos que eram filhos muito bons, filhos trabalhadores, não estou dizendo que os primeiros filhos eram ruins, mas os primeiros filhos não trabalhavam, faziam festa na casa dos filhos, alguém tinha que trabalhar para sustentar aqueles meninos, né? E era festa de segunda, de domingo a sexta-feira, não é? Então, queridos, é importante que nós possamos pensar com carinho que quando é duplo, por exemplo, a glória, quando se trata de pessoa, o Eterno te dá uma pessoa excelente para você, uma pessoa que muitas vezes vai estar recompensando, como disse a própria Noemi, de uma maneira tão maravilhosa, que a Ruth, para ela, era como 10 filhas, como 10, não é? Valia mais do que 10 filhas para ela, não é? 10 filhos, não é? O problema é que começa a acontecer alguns textos fora de contextos, não é? Em Joel 1:4 diz o seguinte: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Aqui, queridos, infelizmente nossa tradução ficou como gafanhoto, mas não é bem gafanhoto, viu, queridos? Não é gafanhoto, não é? Aí diz que as eiras se encherão de trigo, não é? Joel 2:24, os lagares transbordarão de vinho, de óleo, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, devorador, cortador. Queridos, se vocês soubessem o que é esses gafanhotos, vocês iriam entender por que o Eterno está falando de restituição. Esses seres que foi traduzido, enfim, nos originais não está como gafanhoto. É o mesmo texto que está em Apocalipse 16:12. Derramou o sexto anjo a taça sobre o Eufrates, cujas águas secaram, para que passasse o caminho dos reis que vem do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque esses tais são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a grande peleja do dia do Deus Todo-Poderoso. Então, nós começamos a ver a restituição do Eterno. Nós temos os cativos de esperança, que são aquelas pessoas, como aconteceu com Noemi, são pessoas como aconteceu com Jó, são pessoas como aconteceu com o próprio Iosef José, não é? Onde ele foi arrancado a sua dignidade, inclusive a sua liberdade, não é? E até a sua moral foi arrancada. Mas vale o bom nome que as muitas riquezas. E Iosef José não tinha mais nem moral, porque ele foi preso como estuprador, querido. Se fosse aqui em São Paulo que acontecesse um negócio desse, vocês já sabem as consequências que teriam sobre a vida dele, não é? E outro texto que também é usado fora do contexto, esse primeiro texto que eu li agora para vocês, é fora de contexto porque se trata do Eterno restituir à terra aquilo que foi roubado por meio dos demônios, aquilo que vai ser destruído por meio da ação de Shedim. Nós chamamos demônios, nós mistificamos muita coisa, mas isso não tem tanta mistificação assim não, queridos.
Isso aí é até simples, a ciência já compreende muito bem tudo isso, mas não é o propósito aqui de ficar explicando essas coisas. Importante você compreender que o Eterno está falando que restituiria à terra o que tinha sido destruído, não é? E aí se usa outro texto, minha é prata, meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos, em Ageu 2:8, e a glória dessa última casa, não existe glória da segunda casa, viu, queridos? Porque inclusive o templo que vai ser construído é o terceiro, não é? Então a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, né? Então, essa glória que o Eterno faz como promessa, queridos, não é para a pessoa aí que a gente vê acabando, as pessoas têm problemas, acabam se dividindo, casam de novo e usa esse texto, não é? A glória da segunda casa será maior. Queridos, esse texto é específico para o templo, que a glória da última casa vai ser maior do que a primeira, porque na última casa vai estar habitando o próprio Rei da Glória, e Yeshua virá, mas antes de Yeshua vir, nós sabemos que o Antimashiach estará ali. Então, queridos, esse contexto de pedir para o Eterno restituir, ele não é bem bíblico, queridos, porque assim, nem Noemi nós vimos pedindo para o Eterno restituir, nem Jó nós vimos ele pedindo para ser restituído. Pelo contrário, ele se humilhou, ele se colocou numa posição terrível. E assim, todas as vezes que se trata sobre esse texto de restituição, somos nós que devemos restituir, queridos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente pede para o Pai, porque se nós vamos lembrar Ele que nós devemos ser restituídos, nós devemos restituir. Eu passei por muitos trabalhos que eu fiz, muitos trabalhos mesmo, injustos, não é? Trabalhei em vários lugares que foram injustos comigo, mas eu nunca processei esses lugares, não é? Eu sempre tinha em mente isso aqui. Se eu trouxer ao Eterno o contexto de eu requerer o que é meu, eu posso provocar o Eterno a requerer o que é dele. Eu não estou dizendo que você não deve processar um empregador, queridos, pelo amor do Pai, que não te pagou. Olha, por favor, eu estou dizendo meu posicionamento com todos os meus empregadores foi esse, não é? Mesmo que eu trabalhava num banco que não existe mais, foi meu primeiro trabalho registrado em carteira, e eu tinha que levar armas, queridos. E uma vez eu fui fazer um pagamento e aquelas armas estavam no meu RG e o lugar foi roubado, era em Taboão da Serra. E assim, só pelo Eterno mesmo, que eu não cheguei no horário, eu fui andando, eu tinha tanto medo de andar com aquelas armas que eu não ia de ônibus, então eu fui andando da agência até o lugar de pagamento. Quando eu cheguei no lugar de pagamento, as pessoas falaram, olha, acabou de ter um assalto aqui, se você tivesse aqui, eles tinham levado as armas estão no seu RG. Então, queridos, cada coisa que eu fui liberta naquele lugar, e todo mundo falava, processa esse banco. Quando eu fui demitida, eu falei, de maneira nenhuma, não é? Eu me alimentei daquele lugar, aquele lugar foi útil na minha vida, na vida dos meus filhos, e eu não vou, é um procedimento na nossa família, esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que você não deva fazer, queridos, eu estou dizendo, você que foi injustiçado, foi demitido sem absolutamente nada, mas, olha, queridos, eu vi uma injustiça tão grande com o meu genro, e ele assumiu o mesmo comportamento, enfim, eu sempre trago na minha mente que aquilo que eu requero, eu posso ser requerida. Sempre, sempre, sempre eu tenho isso no meu coração, uma coisa minha, não é? E eu quero ler para vocês, Levítico 6:1, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado distorção para com a casa do seu próximo, e que tendo achado perdido, e negar com falso juramento, e fizer alguma outra coisa de todas que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, e o que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o pedido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente. Restituirá por inteiro, e ainda a isso se acrescentará a quinta parte, que é o quinto, não é? E aquele a quem pertence lhe dará no dia da sua oferta de culpa, e por causa da sua oferta de culpa trará do rebanho do Senhor um carneiro sem defeito, conforme a avaliação para a oferta de culpa, trará a sacerdote, e o sacerdote fará expiação por aquela pessoa diante do Senhor, e será perdoada de todas as coisas que fez, tornando-se, por isso, culpada, devendo oferecer o sacrifício.
E nós vemos algumas situações, até Davi fala, não é? Olha, pela cordeirinha roubada eu vou restituir 4 vezes. E você vai lembrar de Zaqueu também. Zaqueu, quando ele se converteu, ele fala em Lucas 19:8, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes. Há sábios que olham para isso aí e acreditam que Zaqueu entregou absolutamente tudo, porque o que ele havia roubado, ele diz que ele ficou para ele mesmo só a subsistência com a família. Porque ele havia roubado tanto que ele deu metade para os pobres e a outra metade justamente era o valor que ele devia pagando, restituindo 4 vezes. 4 vezes, queridos, é a restituição do roubo, é o valor do roubo. Então, amados, se eu for, eu não sei, é o meu procedimento, queridos, não é? Eu entendo o que eu estou dizendo, mas se eu for requerer tudo que me devem, será que eu posso me isentar também de agir por coisas até que eu nem sei que eu devo? Não sei se vocês compreendem meu raciocínio. Será que nós sabemos tudo que nós erramos? Nós sabemos tudo que nós fazemos? Nós temos essa plena consciência de tudo que nós fizemos? Por exemplo, eu trabalhava numa produtora, eu não tive nenhum processo trabalhista, viu, queridos? A produtora tinha 100 funcionários, foi assaltada, nós tivemos que demitir todos, não é? E nós não sofremos um processo trabalhista, Baruch Hashem, todo o tempo, não é? Então, queridos, mas será que eu não agi de injustiça com algum daqueles funcionários? Será que ele não merecia ter recebido mais? Eu não sei, não é? Todas as vezes que eu penso em restituição física, eu me lembro que a primeira restituição quem tem de fazer sou eu. Então, amados, eu quero conclamar você que está pedindo ao Senhor, Senhor, me ajude a restituição. Olha, é claro, nós temos várias situações que nós vivemos em que nós queremos a restituição de quem? Dos nossos filhos, nós queremos que os nossos filhos sejam restituídos ao Senhor, mas eu estou tratando aqui de restituição financeira, queridos, não é? Esse requerer financeiro. Eu me lembro que Salomão, ele foi fazer um pedido ao Eterno do que ele queria receber. E ele pegou e falou, Senhor, me dá sabedoria, eu não tenho entendimento para governar o teu povo. E aí o Senhor disse para ele o seguinte, como você não me pediu riquezas, como você não me pediu a morte dos teus inimigos, e como você não me pediu longevidade de vida, então eu vou te dar, inclusive, tudo isso. Queridos, ali eu aprendi que o Eterno não gosta que a gente pede esses 3 tipos de coisas, não é? 3 tipos de coisas que eu entendi que o Eterno não gosta muito que a gente fique colocando para ele. Eu me lembro de um homem que foi falar com Yeshua, pedindo para ele falar com o irmão dele que dividisse a herança com ele. E Yeshua responde para ele, quem me fez partidor entre vós? Ou seja, nesse contexto de questões, quando é financeiro, querido meu, querida minha, quando é financeiro, eu gostaria muito que você ponderasse e considerasse se nós temos o direito de requerer do Eterno uma restituição. Eu tenho muita dificuldade de compreender isso dessa maneira, não é? E eu gostaria de compartilhar com você aqui esse pensamento em relação a esse contexto, não é? Não é uma situação de calamidade, onde o Eterno diz ali, claramente, no primeiro texto que eu li para vocês, acerca de restituição, não é? Voltai a fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje eu vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Se trata de uma situação da pessoa perder absolutamente tudo, como aconteceu com Iosef, não é? Perder, acabar sendo lançada fora da terra, uma situação de guerra tremenda que nós estamos por presenciar, onde o Eufrates vai ser seco, onde tantas coisas ruins vão acontecer. Os outros contextos que fala do gafanhoto, que não é gafanhoto coisa nenhuma, vocês espero que nunca entendam o que quer dizer esse texto, mas nós estamos por experimentar esse tipo de coisa aí acontecendo, não é? Mas não se aplica a nós, queridos, porque o que foi comido, devorado, em que o Eterno fala de restituição, não se aplica à situação das nossas próprias escolhas, quando nós erramos, quando nós entregamos o recurso que ele pôs na nossa mão de modo errado. Quanta gente aí gastando dinheiro naquilo que não é pão, não é? Quanta gente aplicando recurso para ficar endividado com o banco, acha que o negativo do banco é dele. Querido, o negativo do banco é empréstimo, com juros, não é?
E você não sai mais da mão do banco, meu querido e minha querida, não é? Aí você vai pedir para o Senhor restituir, para a tua conta ficar positiva. Queridos, é difícil, você tem que fechar aí a torneira, não é? Impedir que esse excedente saia, parar de comprar coisas que você não precisa. Você precisa parar de gastar. Isso você precisa, não é? Outro texto que eu falei, que é a glória da última casa, queridos, é uma promessa para o templo. Ela vai se cumprir. Não adianta você querer colocar isso na sua vida pessoal, não é? Não para você não ficar decepcionado, não é? Senão você vai ficar decepcionado achando que o Senhor te deu uma palavra e não cumpriu, quando na verdade Ele nunca falou isso para você. Aqui é uma promessa específica, não é? Que essa glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Eu creio de todo o meu coração nisso. Então, quando se trata de restituição, eu tenho os pés bastante criteriosos de dar um passo, porque todas as vezes, queridos, nós não sabemos no que nós devemos, nós não sabemos, principalmente no tocante às coisas financeiras. Olha que coisa interessante, não é? Se você for comprar sei lá, um remédio custa lá, vamos supor, R$50. Você fala que absurdo, R$50. Mas aí vai no cabeleireiro para fazer não sei o que lá que vai durar. Quanto tempo dura isso? Aí a cabeleireira pede R$90, você acha, poxa, tá bom, vou pagar. Quer dizer, o remédio que é para você melhorar, enfim, que foi prescrito pelo médico, para você é um roubo. Mas para você ir na cabeleireira, então, qual o critério que nós temos de verdade? Nós damos valor para algumas coisas e menos valor para outras, não é? Eu tenho pessoas que eu conheço que ela para de comer em casa, mas ela não deixa de ir na cabeleireira. É um negócio complicado, gente, não é? Conheci pessoas que, para manter o status quo ali no meio do mundo dos artistas e tudo mais, deixava de comer, né, o que estava habituado a comer, mas não deixava de manter o seu status quo, as suas unhas muito bem pintadas, sua maquiagem caríssima, não sei do que lá, de que marca e tudo mais. Então, queridos, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é valor de fato perante o Eterno, não é? Para que Yeshua não vire para você quando você falar, faz meu irmão partilhar comigo, restituir o que me é direito. Ele fala, olha, quem me constituiu partilhador entre vocês, não é? Então, vamos procurar compreender que no tocante a restituir, nós temos de olhar primeiro para os nossos deveres. E os direitos, meu querido, faça o que é reto, confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Queridos, o Eterno não te deve nada. Pelo contrário, nós somos completamente devedores dele.